E agora a gente vai fazer a palpação do tórax do paciente. A palpação é composta por 3 etapas. A palpação geral do tórax, a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal, tudo bem? Então a gente palpa a região do tórax anterior, a região do tórax lateral e a região do tórax posterior, ok? Sempre pensando em comparar os dois hemitórax, tanto o direito quanto o esquerdo. A gente palpa todas as regiões, né? Quem estudou lá na aula de anatomia, que compõe o tórax, região supraclavicular, claviculares, infraclaviculares, regiões mamárias e inframamárias, né? Regiões axilares e infraxilares, região supraescapular, interescapulovertebral e infraescapulares, tudo bem? E as regiões supra e infraespinhal, porque na palpação geral a gente não está palpando áreas pulmonares, né? A gente está palpando o tórax. Se a estrutura óssea compõe o tórax, a gente também tem que palpar por cima dessas estruturas, tudo bem? Então aqui, ó, a gente vai usar a nossa mão dominante e vai realizar a palpação, ó. A gente palpa aqui a região supraclavicular, ó. A região clavicular a gente pode palpar aqui dedilhando, tá vendo? E vem para outra região clavicular, ok? Região infraclavicular, ó, a gente palpa de forma mais grosseira mesmo, sabe? Todos os dois hemitórax do paciente, ó. A gente vai palpando, ok? Até aqui a região da linha, né, axilar anterior. E aí a gente pede o paciente colocar a mão acima da cabeça, isso, e vai palpar o tórax lateral. A gente pega aqui a região axilar, ó, anterior, região axilar posterior, ok? Lembrando que a área pulmonar, né, do tórax, aqui nessa região vai até mais ou menos a 8ª costela, ok? Do outro lado também. E aqui agora a gente vai para a região do tórax posterior. Vamos aqui, Lana. Pode colocar as mãos aqui, isso. A gente palpa a região supra clavicular, sempre obedecendo, né, pessoal? Palpando abaixo da apófise espinhosa da 7ª vértebra cervical, ok? Que é o limite superior do tórax. Então palpa por cima da coluna vertebral e da escápula, tá vendo? Pronto, a gente realizou uma palpação geral do tórax anterior, lateral e posterior. Você sentiu dor, Guilherme? Não, nenhuma. Então, a palpação geral, o que, é que a gente está buscando? A gente está buscando deformidades, né, alterações que podem ter na parede do tórax desse paciente. A primeira e mais importante é dor. Então, a gente palpa, né, e questiona se o paciente sentiu alguma dor. Lembrando, se ele já sente alguma dor, já relata e você for palpar, sempre deixa palpar a área dolorosa por último, não é isso? Então, dor. A gente avalia a condição muscular, se tem uma musculatura que está hipertrófica, né, contraída com a contratura, se tem uma musculatura que está atrófica. A gente pesquisa enfisema subcutâneo, onde o ar vai infiltrar ali a região subcutânea e vai, quando você palpar, você sentir crepitações, ok? A gente vê abolamentos e depressões que não foram visíveis à inspeção. A gente vê nodulações também, ok? Então tudo isso a gente vê na palpação geral do tórax do paciente. Ok? Agora a gente vai partir para a segunda etapa da palpação, que é a expansibilidade do tórax do paciente. A gente vai fazer as expansibilidades tanto na região anterior quanto na região posterior, sempre fazendo a expansibilidade das ápices e das bases, tudo bem? Então se a gente pode começar, né, aqui pela região do tórax posterior, e aí a gente lembra, né, que de C7 é onde você tem um limite superior do tórax, e de C7 até T3, ok? De T3 a gente sai a fissura oblíqua, né? Que vai dividir o pulmão em lobo superior e lobo inferior, não é isso? Então todas essas regiões aqui é o lobo superior do pulmão, que a gente vai ver a expansibilidade, principalmente do ápice do pulmão, ok? E aqui é a região da base, né? Do lobo inferior do pulmão. A gente tem que ter essa noção topográfica do pulmão aqui na parede torácica do paciente. Então, para fazer a expansibilidade do ápice do pulmão no tórax posterior, a gente localiza, pode abaixar a cabeça, por favor? A gente localiza C7, o processo espinhoso de C7, tudo bem? A gente vai colocar os polegares aqui nessa região
Lembre que o importante aqui, gente, não é o polegar. O importante são os dedos, ok? Então, não é o polegar que vai fazer uma movimentação, são os dedos. A gente apoia aqui em C7 porque a gente sabe que é o limite do tórax, não tá como apoiar para cima. Então, a gente apoia em C7 e pega lá meus dedos, Lana. Ó. Minhas mãos estão repousadas aqui na região das fossas supraclavicular do paciente, que é onde o ápice do pulmão vai expandir, tudo bem? Então, eu pego bem. Então, minha força, né? Eu não estou apertando, porque senão eu vou fazer uma restrição da expansibilidade. Mas minha pressão aqui, minhas mãos têm que estar em contato com o tórax para sentir a expansibilidade, tudo bem? Não é as mãos juntos, os polegares juntos que vai me dizer alguma coisa. É mais aqui, tudo bem? Então eu junto meus polegares, ó. E repouso minha mão aqui, ó, na fossa supraclavicular. E peço para ele puxar o ar e soltar. Puxa, solta, isso. De novo. Você vê que minha mão sobe, ó, e desce acompanhando o movimento do tórax. E aí veja meu polegar aqui. Vai, Guilherme. Meu polegar se afasta, ó, e retorna para o mesmo local, tudo bem? Então, isso é a expansibilidade do tórax posterior da região do ápice do pulmão. Aqui, na expansibilidade das bases no tórax posterior do paciente, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, até onde vai o pulmão, ok? Porque eu não posso fazer a expansibilidade da base em um local que não tem pulmão. E a gente lembra que o pulmão, ele vai até a região do T10, não é isso? Então, eu tenho que ter noção que minhas mãos, quando eu for fazer a expansibilidade, tem que estar na região de T10. E aí, ou eu conto os últimos espaços intercostais, né, se eu tenho as flutuantes. A última costela, que é a 10ª costela. Então, eu sigo, né, região da 10ª costela, e chego aqui na região de T10, tudo bem? Ou, eu acho o ângulo inferior da escápula, e eu sei que no ângulo inferior, a costela que passa no ângulo é a 7ª, né? Eu sigo e eu sei que eu estou aqui em T7, né? T8, T9 e T10. Então eu posso fazer daqui para cima, tudo bem? Então eu posso usar esses dois métodos para saber realmente se eu estou em T10, ok? E aí, você se abaixa, tudo bem, ó? Você se abaixa mesmo aqui, você coloca seus polegares sobre C7, ou T10, ou T9, ou T8, tudo bem? Assim para cima de T10. Pode afastar um pouquinho mais para trás. Isso. E você repousa a sua mão aqui abraçando os arcos costais dele. Lembre, o foco não é a mão, o foco é aqui, ó. Aqui ele tem que estar firme no tórax. A mão só vai encostar, porque se eu tiver a mão firme, quando ele expirar, a mão não vai junto. Então aqui firme e aqui só topando. Vá, agora, Guilherme. Ó, minha mão puxa, meus dedos se afastam e retornam, tá vendo? Ó? Se eu tivesse a mão pequena, eu não ia conseguir colocar os dedos aqui e abarcar. Então eu posso fazer uma prega, ó. Eu faço uma prega, tá vendo? Vai lá. Eu observo que essa prega desfaz e refaz simetricamente. De novo. Isso. Então aqui a gente tem expansibilidade das bases no tórax posterior do paciente, ok? E aqui a gente vem para o tórax anterior dele. No tórax anterior, a gente vai fazer sempre ápice e base, tudo bem? Lembrando, no tórax anterior, você vai colocar seus polegares aqui ao nível do ângulo de Louis, mas lembre, não tem que ser sempre ao nível do ângulo de Louis, porque o que importa é a sua mão estar aqui. Se você tem uma mão pequenininha, um tórax grande desse, se você coloca seu polegar aqui, sua mão não vai chegar lá na fossa supraclavicular. Então ela tem que estar mais assim um pouco. Então, os livros trazem, ok, você vai colocar aqui no ângulo de Louis os polegares, desde que seus dedos consigam repousar na fossa supraclavicular. Aí você pode puxar o ar, para você sentir a movimentação. Ó, os polegares se afastam, retornam, porque aqui está pressionado na região do pulmão, do ápice do pulmão, da projeção do ápice, ok? E a expansibilidade das bases no tórax anterior, mesma coisa. A gente coloca aqui o polegar no nível do ângulo de Charpy, ok? E abraça o tórax do paciente, lembrando que o pulmão ele vai até 6º espaço intercostal, então eu não posso ficar com a minha mão aqui, ok? Minha mão tem que estar aqui, ó, ok? Logo abaixo do mamilo, né? Respeitando a área de projeção do pulmão. Então tem que ser aqui assim, não assim, tudo bem? Então aqui, ó, vai lá, ó, perceba, ó, afasta, retorna, ok? E aí eu vejo a expansibilidade da base no tórax anterior do paciente. E aí a gente vê que
a expansibilidade do paciente em ambos os hemitórax está preservada e simétrica, ok? A gente vê a expansibilidade de ápices e bases, anterior e posterior, vê que ela está presente, está preservada e ambos os hemitórax estão simétricos. Lembrando que problemas de expansibilidade torácica são sempre o local que está expandindo menos, porque nenhuma doença cursa com aumento de expansibilidade. Então, se você tem uma assimetria, é sempre o local que está expandindo menos que está acometido, ok? E a gente termina a segunda etapa da palpação do tórax. Pronto, a última etapa da palpação consiste no frêmito tóraco vocal, ok? Eu vou pedir para o paciente falar a palavra 33 de forma alta, clara e em mesmo tom, e eu vou observar na parede do tórax dele a vibração que essa palavra, né, que a corda vocal dele vai produzir. Porque quando você fala, né, você tem uma vibração que é produzida. E essa vibração vai ser conduzida pela região da traqueia, dos brônquios, do parâmetro pulmonar, até chegar na superfície do tórax. E eu vou conseguir sentir essa vibração, né? E lembrando que o som é uma onda mecânica que se propaga em meios mais densos. Se você tiver síndrome de condensação pulmonar, como pneumonia ou edema pulmonar, você vai ter um frêmito tóraco vocal aumentado, ok? Agora, se você tem uma obstrução do canal brônquico, por exemplo, se você tem uma hiperaeração que diminui a densidade do pulmão, deixa o pulmão menos denso, o som vai ter menor facilidade de se propagar, diminuindo o frêmito tóraco vocal, ok? Então a gente usa o frêmito tóraco vocal, que usa essa densidade do meio, né, para ou ter uma maior propagação ou uma menor propagação, e a gente consegue pensar no que pode estar acontecendo ali na região do tórax do paciente, ok? Então a gente faz aqui, ó, sempre anterior, lateral e posterior, tudo bem? Pode colocar as mãos aqui, Guilherme, isso. Sempre que eu tocar em você, você vai falar a palavra 33, alto, claro, no bom tom, ok? Ok. 33. 33. Pronto. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Pronto. Então a gente viu que eu usei toda a região da minha mão, ok? E pressionei no tórax para sentir. Alguns livros trazem que você pode usar a região ulnar, né? A face ulnar da mão, a região carpal óssea, ok? Ou a região de toda a mão mesmo, porque você consegue captar a vibração de uma área maior, ok? E aí você percebe que eu fiz em barra grega as regiões supraclaviculares, infraclaviculares, regiões mamárias, inframamárias e abrir, ok? Toda aquela área de projeção da figura que eu mostrei para vocês na aula teórica, ok? E aí depois que a gente faz aqui no tórax anterior, a gente faz no tórax lateral. Pode colocar as mãos na cabeça, por favor? Isso. Vamos lá, eu vou tocar, ok? Você vai falar. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Pronto, então a gente fez aqui no tórax lateral, axilar anterior, axilar posterior e também duas na região infraxilar, sempre obedecendo o limite aqui, né, da região da sexta costela, que delimita a região axilar da região infraxilar. Lembrando que na região lateral o pulmão vai até a oitava costela, diferente aqui da região anterior que o pulmão vai até a sexta costela. Então a gente pode descer um pouco mais para realizar o frêmito tóraco vocal, ok? E a gente termina aqui na região posterior. Lembre que agora eu quero ver as repercussões do pulmão no tórax. Então eu tenho que tirar da frente, né, as barreiras que existem. Então eu vou pedir para o paciente fazer uma abdução da escápula. Como é que eu peço isso? Eu peço para ele se abraçar aqui, ok? Peço para ele se abraçar desse jeito, dessa forma. E eu afasto a escápula aqui do tórax posterior e eu tenho um espaço interescápulo vertebral muito maior que eu posso ter contato, ok? Para realizar o frêmito, a percussão e a ausculta. Então vamos lá. 33. 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 Pronto. Então eu fiz o frêmito tóraco vocal aqui na região do tórax posterior do paciente e eu fiz a região supra, escapular, interescápulo vertebral, né?
que eu não fiz assim, eu fiz na forma vertical, que fica melhor, porque tem um espaço interescápulo vertebral aqui, então é melhor a gente fazer da forma vertical. E quando eu cheguei na região do ângulo da escápula, né, eu abri novamente, porque eu não posso passar de T10, porque não vai ter mais pulmão, tudo bem? Então eu fiz aquela mesma coisa, região supraescapular, interescápulo vertebral e infraescapular, sempre obedecendo às áreas de projeções do pulmão. Lobos superiores, pequeno aqui, e toda a imensidão dos lobos inferiores, e principalmente os segmentos superior, né? Os segmentos superiores e os segmentos basilares do lobo inferior do pulmão. E aí a gente vê o frêmito tóraco vocal no tórax anterior, lateral e posterior, e a gente observa que o frêmito está presente e preservado, ok? Lembrando que esse frêmito ele poderia estar aumentado ou diminuído, e a gente correlacionaria esse achado com as diversas patologias que o paciente pode estar acometendo, sempre relacionando todas as ferramentas propedêuticas que a gente está aprendendo para avaliar o tórax, ok?